Eu não achei muito justo pegar essa vitória do River e botar na conta do São Paulo. Olha o time que o São Paulo perdeu. Acho que são cenários completamente diferentes. Bom dia, Piperno. Bom dia, seu Romão, Mauro, Zaidan. De fato, são comparações. Comparar maçã com melancia. Quer dizer, um jogou no seu estádio, o outro jogou na altitude. Comentava até aqui com o Zaidan fora do ar, que ontem no programa Bola Rolando a gente estava falando dessa história do River Plate pegar esses times aí que de vez em quando marcam uma vitória surpreendente, como por exemplo em 2015 o Jorge Wilstermann venceu o River em casa num jogo de mata-mata por acho que 3-0. Na volta, o River vai ter dificuldade e tal, não sei o que. Lá em Nunes foi. O River fez 8. O dia do Escoco fazendo 5 gols. Então, o River jogou em casa e o São Paulo jogou na altitude. O que tem que ser questionado é o seguinte: a possibilidade dessa derrota que o São Paulo sofreu fazer muita diferença em um grupo que tem claramente 3 postulantes à classificação. E foi um jogo que o São Paulo não perdeu somente pela altitude. São Paulo, no primeiro tempo, teve a chance de fazer 2, 3, 4, não fez. Quer dizer, São Paulo também teve a vitória nas suas mãos e pés, né? E não conseguiu. Então, veja, a LDU foi atropelada pelo São Paulo ontem. São Paulo talvez tenha feito a melhor partida dele em 2020 ontem. Só que a LDU já tem 3 pontos contra o River e eu acho que muito provavelmente vai fazer 6 contra o Binacional, porque quando a LDU for jogar na altitude, ela vai subir só mais um pouquinho. Vai subir mais 1.000 metros, quer dizer, já está acostumada a jogar na altitude. Então, se a LDU fizer 1-0 no São Paulo em casa, um cenário ruim para o time equatoriano, empata em casa com o São Paulo e se faz os 6 pontos lá contra o Binacional, já vai a 10. Aí vai obrigar o São Paulo a trazer algum ponto de Buenos Aires. Então essa também é a matemática do grupo, né? O São Paulo pode chegar a 15. São Paulo se empata fora com a LDU, empata fora contra o River, já é um São Paulo fazendo 11. Então veja, é um São Paulo que vai precisar buscar resultado fora de casa. Por isso que aquela derrota, ela, nesse xadrez do grupo aí, ela pode ter um peso muito importante. Perfeito, realmente, um grupo pra lá de acirrado. Mauro César Pereira, eu já não é de hoje que eu falo que eu sinto uma má vontade com o Fernando Diniz, quase que uma cultura de redação que é legal falar mal do cara. Aí ontem o São Paulo pega a LDU, que é um time que vinha embalado, todo mundo falando, olha, adversário perigoso, faz uma... Eu só não curti depois do 2-0, deu uma recuada ali que não precisava, mas enfim, vence por 3-0 e muita gente, em vez de enaltecer esse jogo, fica batendo na tecla, olha o River botando 8 no time que ganhou do São Paulo. Bom dia, como é que você viu o jogo de São Paulo ontem? Bom dia, Romã, Piperno, Zaidan, Rafa, amigo ouvinte da Rádio Bandeirantes. Eu acho que são 2 coisas distintas, as 2 valem ser ressaltadas, né? Uma não anula a outra. Primeiro, uma informação, Adilson Batista acabou de ser demitido do Cruzeiro, né? Ontem o Cruzeiro perdeu por 2-0 para o CRB, com gols do Léo Gamalho, uma espécie de Ibra, né, brasileiro, né? Não parece o Ibra, né? Aquele estilão, assim, aquele coque no cabelo. Você que é um cara assim que entende muito dessas coisas. Branco assim, dos olhos, aquela coisa assim. E, bem, caiu o Adilson, o Cruzeiro já começa o ano, começa o ano mal, terminou o ano mal, os problemas continuam. Toda desgraça é pouca para o Cruzeiro. Mas assim, o mais impressionante é que outros clubes que continuam seguindo o manual do Cruzeiro, né? O manual tá como cruzeirar. É um best-seller, né? Falta só ser escrito, já tá pronto. É como cruzeirar. E outros querem cruzeirar também, querem fazer as mesmas bobagens que foram feitas lá pelos dirigentes do time mineiro. Então, assim, eu acho que ontem o São Paulo, primeiro, fez os gols, né? Quando criou as situações. Parece óbvio, mas é necessário destacar porque no jogo lá contra o Binacional, os gols perdidos no primeiro tempo foram algo assim inaceitável até, né? Até porque, como obviamente o time cansaria no segundo tempo, era necessário abrir uma vantagem e o time é muito fraco, né? O River Plate sempre... Vamos analisar agora o River Plate. O River vinha num clima de velório, né? Porque a maneira como perdeu o título pro Boca é um negócio pesado. Meses antes perdeu a Libertadores com 2 gols no finalzinho. Ou seja, são 2 baques violentos. Um pelo título internacional perdido daquela maneira, o outro por perder o título nacional para o maior rival dessa forma. Jogando sem público. Então, assim, parecia mesmo um velório, um silêncio, não tinha torcida, nada. Choveu. Todo o cenário péssimo. E o River assim mesmo faz 8.
O River era uma máquina, era um ótimo time, mas era um time abalado. Ainda assim fez 8 e perdeu 2 pênaltis. Quer dizer, podia ser 10, 11, 12. Se o River fosse campeão, tivesse motivado, com torcida e tudo, será que seria 15-0? Ou os caras estariam de ressaca e não fariam mais do que 2 ou 3 gols? Não sei. Mas o São Paulo conseguiu perder para esse time. E isso realmente é algo que pode custar caro lá na frente, porque é possível, provável, eu diria, que os outros 2 times do grupo não percam pontos para o Binacional. E o São Paulo perdeu 3 pontos, né? Sendo derrotado. Agora, achei que ontem o time jogou bem, esse recuo, acho que foi até uma coisa meio instintiva, porque o São Paulo não está acostumado com isso, né? Abrir essa vantagem, como administrar. O Fernando Diniz não gostou, né? Mas acho que os jogadores, acho que até... E também o LDU saiu pro jogo, né? Tomou 2-0, tem um adversário. O adversário também resolve que, ó, eu vou pra cima de você agora. Primeiro tempo terminou, inclusive, com mais posse de bola da LDU do que do São Paulo, o que é muito raro nos jogos do São Paulo por conta da proposta de jogo do seu técnico. Agora, acho que o terceiro gol que teve muito daquilo que o São Paulo tenta fazer, ou às vezes consegue, que é aquela troca de passes muito bem feita, em velocidade, chegando aos pés do jogador, em condições de finalizar com facilidade até. Um gol muito bonito de um jogo coletivo que, se for aprimorado, acho que o São Paulo pode conseguir sonhar da evolução. Mas se a gente analisar que o São Paulo só tem decepcionado sua torcida, ontem foi, acho que uma noite para o torcedor ficar muito feliz, até orgulhoso da equipe. Sendo que o São Paulo tem um retrospecto histórico na Libertadores de um mando de campo muito forte no Morumbi. Vence quase todos os jogos, isso acho que pesa também. O São Paulo consegue sair bem, mesmo quando o time não está lá essas coisas. E ontem acho que foi uma boa atuação contra um bom time. O LDU não é um time ruim. E vai ter agora que enfrentar lá na altitude. E esse vai ser um jogo decisivo. O São Paulo acho que vai decidir com o LDU lá. Esse pode ser o confronto, né? Talvez ter que conseguir algo lá. E, lógico, tentar empatar com o River e vencer aqui. Semana que vem tem que vencer. Não tem outra opção contra o River Plate.